uma terra e dois povos. Este é o discurso. Mas será que isto é possível? Um povo vai à frente e leva a sua Torá. E Hashem disse: leva a Torá adiante e eu darei vitória sobre os seus inimigos. ויעתר לו אדוני בזהר רבקה אשתו ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני תורתנו הקדושה ברכו ברוך שמו אמן. Shalom, Brahá, meus amigos, muito bem-vindo ao canal Papo Torá. Meu nome é Reinaldo Youssef, eu sou estudante de Hazanut, do Seminário Rabínico Massorti da América Latina, da Escola Beit Yasaf. E quero compartilhar com vocês um pouco da Parashá dessa semana, Toledot. A porção nos conta a vida de Yitzhak e nos diz a Torá. Depois da morte de Abraham, Deus abençoou Yitzhak, seu filho, e Yitzhak habitou junto ao poço de Lehai Roi. É o poço daquele que vive e me vê, que fica em Beersheba, conforme está escrito em Bereshit 21:14. Acontece que, assim como houve no tempo de Abraham, houve uma fome muito grande na terra de Canaã. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraham. E Yitzhak foi a Gerar. E Gerar era a terra dos filisteus. Agora acompanhe comigo um mapa do Israel antigo para nós nos situarmos nesta história. Beersheba, que fica no deserto, no sul de Israel, era o local onde morava Yitzhak. E devido à fome, ele foi até Gerar, ao lado, conforme nós vemos no mapa. Gerar era a terra dos filisteus, que ficava ao lado da cidade de Gaza. E toda esta área dos filisteus é atualmente hoje a faixa de Gaza. Foi lá que Yitzhak foi para que passasse aquele momento difícil de fome que havia na região de Canaã. O Eterno apareceu e disse: não desça ao Egito, mora nesta terra, estarei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraham. Deus pediu para Yitzhak ficar ali em Gerar, não descer para o Egito ao sul, como seu pai Abraham desceu, porque ele prometeu que daria estas terras, inclusive a faixa de Gaza, que pertencerá à descendência de Abraham Avinu. E ainda diz a Torá: porque Abraham escutou minha voz e guardou aquilo que eu encarreguei de guardar, meus mandamentos, meus estatutos e meus ensinamentos. Bem, por um tempo, Yitzhak tentou viver na Filisteia, em Gerar. E lá ele prosperou. Diz a Torá que ele plantou, e naquela época ele colheu equivalente a 100 mercados. Numa época de fome, Yitzhak plantou e foi muito próspero na sua colheita. E pôde levar esses alimentos para 100 mercados diferentes. Isso é muito positivo, principalmente numa época de escassez de alimento. E não foi só isso. Abraham, seu pai, abriu poços na região, e o próprio Yitzhak também abriu poços. Porém os filisteus foram lá e entupiram esses poços. Veja o que diz a Torá:
E o homem engrandeceu e foi crescendo mais e mais, até que se tornou muito grande. E os filisteus o invejaram. E todos os poços que cavaram os servos de seu pai nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus o fecharam. Como entender esta situação? Numa época de fome, quando Isaac produz alimentos, quando os poços de seu pai estavam dando água para a região, por inveja, os filisteus vão lá, mandam que Isaac vá embora dali, porque ele cresceu muito, e entopem os poços que ali estavam fornecendo água. Aí eu pergunto, meus amigos, é possível dois povos habitando na mesma terra? Para aqueles que assim o pensam, eu dou um conselho. Convide uma família totalmente diferente da sua, que tenha uma fé diferente, que pense diferente e leve para dentro de sua casa. E tenta conviver para ver o resultado. É muito fácil fazer um discurso de paz, dizendo, olha, nós vamos dividir a terra entre dois povos e vamos ter paz. Meus amigos, não tem como ir contra a Torá. Nos diz a Torá que esta terra expulsa os seus moradores. Por isso que ele prometeu a Abraão, àquele que guardou os mandamentos, em razão de Abraão guardar os mandamentos de Hashem, lhe foi prometido a terra de Israel. Então, como habitar nela um povo que não guarda esses mandamentos? Não dá certo. A terra de Israel foi prometida para aqueles que guardam a Torá, que vivem os seus ensinamentos. E por isso que nós vimos no início desse vídeo, os soldados das Forças de Defesa de Israel, em Gaza, abrindo o rolo da Torá e alimentando-se desta palavra poderosa que é a Torá. E para você que ficou até aqui assistindo esse vídeo, eu quero agradecer e pedir que curta este vídeo. É muito importante para o logaritmo do YouTube, para que assim possa ser levado esse vídeo para outras pessoas. Quero desejar a você, a sua família, aos seus amigos, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês e que tenham um Shabbat maravilhoso. Shabbat Shalom e até a próxima semana, se Deus quiser.